recebeu para colocá-lo numa bolsa furada. Que tremendo isso! Uma bolsa furada. Versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde seus caminhos os levaram. Suba no monte para trazer madeira, construa no templo para que eu me alegre e nele seja glorificado. Presta atenção, irmão. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para cá eu dissipei com um sopro. Por que eu fiz? Por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Olha que tremendo isso aqui. Porque o Senhor enviou, dissipou com um sopro tudo que eles tinham feito? Por causa do meu templo, o templo que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho, e a terra deixou de dar seu fruto nos campos e nos montes. Eu provoquei uma seca que atingiu o vinho, o trigo, o azeite, tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Versículo 12, a palavra de Deus diz que Zorobabel, que era o governador do povo de Israel, o sumo sacerdote Josué e todo o restante do povo obedeceram a voz do Senhor seu Deus por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor seu Deus enviara, e o povo temeu ao Senhor. Amém? Vou tentar situar, falar um pouquinho do contexto dessa palavra. Essa palavra é muito profunda e poderosa. Eu louvo a Deus por esse livro. Quase ninguém lê o livro de Ageu. Muitas pessoas não têm interesse nenhum de ler os profetas menores. Muitos de nós somente lemos o livro do Novo Testamento, o livro dos Salmos, mas esse livro passa desapercebido para a maioria das pessoas. Hoje eu venho te falar que a Bíblia é um livro maravilhoso, de preciosas e grandíssimas promessas. É um livro de revelação, uma carta de amor de Deus para seus filhos. E Deus quer falar com você, através de toda a sua palavra. Quero que você receba no teu coração aquilo que Deus tem através dessas promessas que a gente leu. Eu fiz todo um seminário com esse livro. 8 lições falando do livro de Ageu. E eu só não vou compartilhar tudo o que eu falei, mas eu quero deixar 2 ou 3 princípios para ajudar a entender o que Deus quer nos dizer com essa palavra. Naquela época, o povo de Israel acabava de voltar de estar cativo na Babilônia, no Império Medo-Persa. Estiveram muito tempo presos, cativos, num país estranho que falava outra língua. E eles acabavam de retornar para Jerusalém. Então eles voltavam do exílio para seu país, para sua terra. Uma das promessas que eles fizeram assim que nós voltamos para casa, a primeira coisa que nós vamos fazer é reconstruir o templo. E eles, olha, achei muito bom que a irmã fala sobre a reconstrução, porque essa é a palavra-chave que Deus está colocando, a importância de que nós temos um propósito em nossa vida, e uma das nossas missões importantes que temos é reedificar a casa do Senhor. Estão aqui? Sim. Deus nos está chamado para reedificar, para construir. A vida consiste em prioridades, a vida consiste em propósitos. Deus tem um propósito para a nossa vida. E um dos tantos propósitos que nós temos é edificar alguma coisa relevante, uma missão que Deus te deu. Talvez Deus te chamou para edificar ou construir um negócio, uma empresa. Talvez Deus te chamou para um ministério, para um grande ministério. Talvez Deus apenas te chamou para construir uma grande família. Não podemos desvalorizar os filhos, que são a herança do Senhor. Amém? Os filhos são a herança do Senhor. Senhor, nos ajude a ver que eles são os futuros sacerdotes e reis, como diz a palavra de Deus.
grandes pessoas que vão fazer grandes coisas para Deus. É uma pena que poucas igrejas tenham visão para as crianças. A gente precisa ter visão para elas, orar por elas e investir para elas. Então, amados, talvez Deus te chamou para você, não sei, construir alguma coisa importante para Deus, deixar um legado. Por isso, por favor, preste atenção. O que Deus te mandou construir? Qual é a tua missão de vida? O que Deus pediu a você fazer? Eu não sei, a Noé pediu para construir uma arca, né? Moisés, ele construiu o tabernáculo de Moisés. E assim cada um teve uma visão. Salomão construiu um grande templo, o templo de Salomão, né? Então, amados, eu não sei que Deus mandou construir, mas eu quero te dizer agora que Deus tem uma missão importante para a sua vida. Talvez Deus te mandou para reconstruir ou edificar essa casa aqui, essa casa do Senhor. Qual era o problema desse povo? O povo tinha ido, voltado para Jerusalém, começaram a trabalhar na obra, colocaram um fundamento. Olha, não passou menos de um ano que eles caíram na sonolência, na complacência, na zona do conforto, começaram a esquecer as prioridades e deixaram a Deus para depois. O que diz aqui a palavra? A palavra diz: não, agora não é tempo, depois a gente faz. Agora não é tempo de construir a casa do Senhor. E eles construíram, em vez de construir a casa do Senhor, começaram a construir a primeira desculpa. Depois a gente faz. Não é o tempo, diz aqui o livro de Ageu. Escuta, é muito importante que você entenda isso. Deus tinha mandado a eles para poder reconstruir. Pastor, Deus mandou através de Ciro, o imperador, o rei, com muito dinheiro, muitos recursos para ele reconstruir o templo. Ciro mandou o equivalente a 23 milhões de dólares em ouros, metais preciosos, madeira, tudo que eles precisaram para reconstruir o templo. Olha só. E Ciro não era um crente, era apenas um rei. Ele era um ímpio para os olhos do povo de Israel. Mas disse: olha, vocês podem voltar para a sua terra, aqui está o recurso, façam o que vocês quiserem, voltem para casa. Sabe o que aconteceu? Usaram todo esse dinheiro para poder construir suas próprias casas. Qualquer similitude com a vida atual nossa, né, é pura coincidência, né? Aquele dinheiro, aqueles recursos que era para poder fazer a obra do Senhor, eles gastaram em suas próprias casas. Vou te falar algo importante. Não é pecado você construir uma casa bonita. Ao contrário, Deus quer que você seja muito abençoado, que você seja um bom testemunho, um bom exemplo de uma pessoa próspera, bem-sucedida, que você possa convidar um servo de Deus: olha, venha na minha casa, vamos fazer uma baita de culto, de adoração no Senhor na minha casa. Olha, Deus tanto quer te abençoar. Qual é o problema? Quando a gente faz um desequilíbrio com nossas prioridades e Deus fica para o último. Essa história fala de prioridades, porque, voltando para o capítulo, por favor, preste atenção. Sei que essa palavra não é muito inspiradora, que digamos, mas Deus está falando com alguém essa manhã, que Ele está chamando para você ter uma ordem correta de prioridades. Versículo 2 diz: o povo disse, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Eles estavam equivocados com isso, estavam errados. E um profeta se levantou, Deus manda um profeta dizendo: acaso o tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Outra tradução fica: enquanto a minha casa está deserta. Em nome de Jesus, que Deus nos dê a visão correta de amar a casa do Senhor, de amar esse lugar. Que Deus nos dê a visão de pôr a Deus em primeiro lugar em nossa vida. Jesus falou: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém? E amados, escuta, todos nós sabemos de cor esse versículo. Então por que a gente deixa ele em último lugar?
Porque Ele não é prioridade na nossa vida. Nós dizemos que Ele está no primeiro lugar, no topo da lista das coisas importantes. Mas aí a gente não ora o suficiente, tem preguiça de orar, tem preguiça de ir no culto de oração, tem preguiça para ler a palavra, acha tempo para outras coisas, para as coisas de Deus, deixa para o último na lista. Eu venho hoje te dizer quão importante você pôr a Deus no primeiro lugar da sua vida. Amém? Nunca vai se arrepender de honrar a Deus com o melhor que você tem. A maioria das pessoas dão as sobras para Deus. E eu não vim falar de dízimo, de oferta. Isso é algo que seu pastor ensina a vocês, de honrar a Deus com o melhor que temos. Mas aqui estou falando de tempo, de compromisso. Qual é o seu nível de compromisso para com Deus? Sabe qual é a origem das crises em nossa vida? Das desgraças? Sabe como começa uma desgraça? Quando nós vamos deixando a Deus em último lugar. E aí ele vai, o que Israel tinha feito naquela época. Ele tinha feito, depois a gente construiu o templo. Depois. Eles começaram, levaram 15 anos com a casa deserta, destruída. Sabe por que estava destruída? Porque os babilônios tinham entrado e haviam destruído tudo. Se levaram todo o ouro, toda a prata do templo. Não ficou nada. Eles destruíram o templo para poder roubar e saquear. Isso aconteceu com o tal do templo de Salomão. Então eles queriam reconstruir para voltar a adorar a Deus naquele lugar. Eles chegaram com todo o fôlego. Não passou nem um ano e começaram a cair na zona do conforto. Muitos de nós fazemos isso com Deus. Deixamos a Ele, depois a gente faz. Depois vamos para a igreja. Depois vamos para adorar a Deus. Depois eu leio a palavra. Mais tarde eu faço. Deus quer falar com você, meu irmão e minha irmã. Deus tem tanta coisa para te revelar na tua vida. Mas o problema nosso é que nós estamos distraídos com muitas coisas, igual que o espírito de Marta. E Deus deseja que haja mais Marias no seu reino, no corpo de Cristo. Amém? Que Deus nos dê o coração de Maria, que uma coisa ela fez. Ela se sentou aos pés de Jesus e escutou a sua doce voz. Não tem nada de errado com as Martas, viu? As Martas são importantes para o reino de Deus. Amém? Alguém pode dizer amém? Não critique as Martas, porque sem as Martas não seria possível, né? Fazer as coisas. Coitada Marta, ela estava fazendo um almoço para os discípulos. Chegou uma ruma de gente aí na casa. E ela estava certa. Aí, fala para minha irmã para me ajudar. Estava certa. Imagina, irmã, você chega aí, teu marido vem e diz: ei, eu trouxe aqui os discípulos, o pastor e toda a igreja vem almoçar. É? Eu ia me ajudar, rapaz. Estava certa, Marta. Qual é a lição dessa história? Quem leu a história de Marta e Maria? E quem sabe do que estou falando? Aqui que a história principal era a questão de prioridades. Há um tempo para todas as coisas. E o tempo nesse momento era se sentar aos pés de Jesus. Amém? Deus queria a sua atenção, seus ouvidos. Muitas pessoas estão com tanta coisa na cabeça. Tem dificuldade para ouvir a voz do Senhor. E Deus quer falar com você hoje, meu irmão. Eu gostaria de vir aqui para chacoalhar você e te dizer: ei, Deus quer falar contigo. Mas o Espírito Santo, Ele que convence. Ele precisa de tua atenção. E Deus quer falar com você para te revelar qual é o propósito de sua vida, para que você está aqui, para que Deus te criou, qual é o significado de sua vida. Que você precisa entender que você não pode enterrar seus dons, seus talentos. Deus quer tudo para você glorificar a Ele em nome de Jesus. A consequência dessa atitude de deixar Deus em último lugar, depois eu vou construir a casa do Senhor. Sabe o que aconteceu? Eles começaram a ter uma desgraça atrás outra. Tudo começou com a seca. Começou aqui, fala em espanhol, sequia.
Parou de chover na terra, deixou de produzir alimento, e começaram os imprevistos, e começaram a perder dinheiro, e o resultado é no versículo 6, leia de novo comigo, diz: vocês têm plantado muito e têm colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, se vestem, mas não se aquecem. E aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Bolsa furada, diga comigo, bolsa furada. O princípio da bolsa furada acontece assim: quando você trabalha feito doido, não alcança teu dinheiro para você chegar no fim do mês, aí você está comendo pão de dores, como diz a palavra de Deus em Salmo 127. Acorda cedo de manhã, vai tarde a trabalhar, a dormir, a descansar. Você tem uma vida de sobrevivência. Mas sabe qual é o motivo por você deixar Deus em último lugar na sua vida? Eu venho hoje te dizer que você nunca vai se arrepender de colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Não reclame de vir aqui na igreja servir o Senhor. Como minha esposa falou, não existe maior prazer que servir ao Senhor. Amém? Amém. Nós temos descoberto isso, nós somos testemunho que não existe maior honra, maior deleite, gozo que servir na casa do Senhor. Amém? Amém, amém, meu irmão, por favor, receba. Não murmure, não reclame de vir à casa do Senhor. Não reclame quando o seu pastor está pedindo para você se comprometer um pouquinho mais. Apenas vai fazer bem para a sua vida, está entendendo? Deus quer te usar, meu irmão, como um instrumento de bênção para muitas pessoas. Mas aqui esse livro, quando a gente vê essa palavra de Ageu, capítulo 1, amados, nós estamos vendo uma história de prioridades, estamos vendo desordem, e Deus não é um Deus de desordem, não é Deus de confusão e de desordem, senão é um Deus de paz. Amém? É um Deus que quer colocar por ordem na sua vida. Geralmente a nossa agenda, a nossa escala de prioridade é toda errada. Primeiro eu, primeiro trabalho, e Deus fica no último lugar. E eu te entendo, meu irmão, minha irmã, te entendo, porque sei que você precisa ser responsável de trazer o pão para a tua casa, de poder trazer alimento para teus filhos, mas não se esqueça que Deus precisa estar no primeiro lugar da sua vida. Amém, amado? Deus é maravilhoso. A Bíblia diz: amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua mente, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, de todo o coração, todas essas atividades de todo o coração. A única pessoa, a única que nós devemos fazer é para Deus. Se você faz de todo o coração para seu trabalho, para outras coisas, pode se tornar idolatria. Cuidado com isso. O único que nós devemos fazer de todo o coração é para Deus. Amém? Por isso a Bíblia diz: me buscareis e me achareis quando me buscardes de todo, não, de meio coração. Amém. Muito bem, irmão. Quando você vai louvar o Senhor, diz: nós devemos cantar alegremente de todo o coração ao Senhor. Amém. Todas as atividades de todo o coração são para nosso Deus. Estou terminando, pastor. Eu quero bem hoje te lembrar da importância das prioridades em nossa vida. Eu não sei o que está acontecendo contigo. Não sei se você perdeu alguma coisa, mas a Bíblia diz que as pessoas trabalhavam muito, semeavam muito, mas colhiam bem pouco. E o dinheiro que eles recebiam ia por uma bolsa furada, um saquetel furado. Quando eles entenderam a mensagem do Senhor através do profeta, o profeta deu uma direção: volte, subam para o monte, comecem a trazer madeira e reconstruam na casa do Senhor. Eles entenderam a mensagem, o recado, eles compreenderam. Subir ao monte é um sinônimo, é uma analogia, um paralelo com buscar a Deus.
Suba no monte. Subir ao monte significa buscar o Senhor. Traga madeira. Olha, estava mandando para trabalhar, porque para cortar madeira, lenha, olha, não sei quem está construindo aqui, mas comprar madeira é caro, né? Então, Deus estava mandando para trazer madeira para reconstruir o templo. Escuta, e eles fizeram. A história, graças a Deus, termina bem. Em questão de 23 dias, esse povo entendeu que estavam fazendo errado. E todo mundo concordou em voltar para Deus, a reconstruir a casa do Senhor. E a história termina bem. Esse é um final feliz, porque o povo entendeu. Zorobabel era o governador da cidade, era o presidente, o chefe. E o Josué, que fala aqui a Bíblia, era o sacerdote. Eles os dois eram os líderes. Então, todo mundo concordou, vamos trabalhar na casa do Senhor e reconstruir a casa. Eu preciso te dizer isso hoje. Eu sei que vocês fazem. Amém? Vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso. Eu sei que essa igreja ainda vai crescer muito em nome de Jesus. Vai se multiplicar, vai se duplicar. E você vai crescer, meu irmão. Mas é importante esse princípio. Tudo começa por aqui. Com mordomia. O que significa mordomia? Você ser um bom mordomo, um bom administrador dos recursos, porque tudo é dele, tudo pertence a ele. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo que nele há, tudo que existe é de Deus. Foi Deus que te deu, foi Deus que te deu, foi Deus que te deu, amém? Foi o Senhor que te deu. Espírito Santo nos ajuda a entender que tudo se trata dele, tudo é de Deus. Então não tente segurar as coisas, não vai me alcançar. Se eu dou o dízimo, então não vai ficar para mim. Então melhor eu pago primeiro minhas contas. Está certo que você pega primeiro as suas contas, está certo, não é errado. Mas não se esqueça que nunca vai se arrepender de honrar a Deus, dando o seu melhor para Ele. Amém? Que Deus traga a revelação no seu coração. Porque se você já faz tempo que vem construindo e tudo que você tenta edificar e fazer para Deus, tudo vai por água abaixo, será que estão fazendo alguma coisa errada? O que está acontecendo que não está dando certo? Eu vim trazer a resposta da palavra de Deus para você que perguntou. Quando você clamou a Deus, perguntou ao Senhor, por quê? Por que está acontecendo isso comigo? Por que não estou tendo o resultado daquilo que eu quero? Por que não me alcança meu dinheiro? Amém? Eu vou te dizer que se você colocar a perspectiva certa, a prioridade certa na sua vida, Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Aleluia. Amém? Diz a Bíblia que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Amém? Amém. Nunca vai se arrepender de pôr a Deus em primeiro lugar. Deus. A outra prioridade da nossa vida é a família. Amém? A família, você precisa dar atenção à sua família. Seu matrimônio, se alguém é casado aqui, né? Seu cônjuge precisa ter uma manutenção do seu casamento, porque ninguém vai fazer por você. É você que é responsável por cuidar do seu jardim. Amém? Em nome de Jesus. A outra prioridade é o trabalho, o ministério, a sua atualização profissional. Por favor, invista em conhecimento. O mundo está mudando. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem e permanece para sempre. Deus não muda, amém? Deus nunca muda. Mas o que está acontecendo ao nosso redor? Deus, olha, presta atenção, tudo está mudando. Empresas estão fechadas, grandes companhias, porque não se atualizaram com as mudanças, as demandas do dia de hoje. Então, por favor, invista em conhecimento, se atualize, escute a voz de Deus. Se você está no ministério, por favor, receba o vinho novo. E aquela promessa que te deu vai se cumprir. Amém? A promessa do Senhor, ela se cumpre, nenhuma delas cai. Então nunca duvide da promessa do Senhor. Nunca duvide, por favor. Não seja como Tomé. Não pense o Senhor evidência, Senhor. Eu só vou acreditar quando eu vejo.
Deus está te dizendo que bem-aventurado é todo aquele que cresce em ter visto. Amém, minha querida? Você é linda aos olhos de Deus. E Deus te ama muito. E essa palavra que eu quero te entregar, guarda no seu coração. Ele é um Deus de promessas. Nada é impossível para Deus. Amém? Em nome de Jesus. Quero orar por os que estão doentes.